Bom dia, boa quarta-feira para você, aluno aí do nosso primeiro ano, que está com a gente nessa quarta-feira. Tô aqui com o meu presentinho que eu ganhei ano passado da aluna do terceiro ano, fico aqui brincando com ele durante as gravações, eu gosto bastante. Bom dia, boa quarta-feira para você aqui na nossa aula de literatura do primeiro ano, segundo 2. Do primeiro 2 é quarta-feira, primeiro 1, duas aulas na sexta-feira. Tudo bem? Na semana passada, na aula passada, nós estávamos estudando então a introdução do gênero narrativo, né, que pertence então aos gêneros da literatura que nós vamos começar a aprender nas próximas aulas, ok? O gênero narrativo é aquele que conta uma história, e eu mostrei para vocês nas aulas passadas como se constrói uma história em vários tipos de texto. Por exemplo, eu li para vocês A Cobrança, que é uma crônica, então texto em prosa. Mostrei para vocês na música Faroeste Caboclo como se dá uma narrativa por meio de poesia musicada, e depois eu li o poema O Morcego do Augusto dos Anjos. Na aula passada eu expliquei para vocês a função então de um texto narrativo e os elementos que o compõem basicamente. E aí nós terminamos a aula, vou voltar aqui um slide, ó, que eu estava dando uma dica para vocês do filme Onde Está a Segunda, da Netflix, que você só pode assistir se o seu pai autorizar, porque não tem 16 anos ainda. Quem tem 16 está liberado, é a classificação indicativa do filme. Abram comigo a apostila, por gentileza. Abram comigo a apostila de língua portuguesa, que é a de literatura. Daí na aula passada eu falei então sobre enredo, né? Falei as partes do enredo, sobre a apresentação dos personagens, do contexto, falei sobre conflito, clímax e desfecho, e expliquei também a verossimilhança interna e externa, por isso que eu falei do filme Onde Está a Segunda. Beleza? Então nós estamos na apostila na página 47. Olha aqui, ó. Nós estamos em foco narrativo. Vocês estudam narrador desde narrador, personagem, espaço, tempo, desde o sexto ano. Então, esse primeiro colegial, nesse comecinho de literatura, vai retomar esses conceitos porque você vai avançar na leitura. Não serão mais textos simples como A Chapeuzinho Vermelho, né? Agora vocês vão ver textos mais densos como o tal do Machado de Assis. Vamos lá? Quando a gente falar em foco narrativo, nós estamos falando do... Opa, não apareceu. Não cliquei. Agora sim. Ó, nós estamos falando do tipo de narrador. Quem é o narrador, David? É o cara que conta a história para você. A partir dessa voz enunciadora, sabe assim, da pessoa que começa a história, ele tá descrevendo os lugares, ele está transcorrendo os fatos, parte de uma voz. E essa voz é do narrador. E quando a gente fala em foco narrativo, nós estamos falando de onde o narrador está. Se ele está dentro da história, ele se chama personagem, narrador personagem. Se ele está fora da história, ele é observador ou onisciente. Esses três tipos de narrador, o narrador em primeira e em terceira pessoa, né, dois tipos classificatórios, eles vão ter posições diferentes, olhares diferentes, localização diferente. Por isso que nós vamos dizer foco narrativo, é de onde o narrador está. Peguem a caneta marca-texto que a gente vai ver o que a apostila fala para você, ó. Para classificar os tipos de narrador, usamos a nomenclatura foco narrativo, que consiste na inclusão ou não do narrador em relação ao mundo ficcional. O que isso quer dizer? Não entendi nada. Quer dizer que, se o narrador estiver dentro do mundo ficcional, ele é personagem da história. Então ele tem um limite de olhar para aquela história. Se o narrador não é personagem, ele é em terceira pessoa, ele está fora da história, o foco é mais amplo. Ele consegue ter vários olhares porque ele é algo fantasioso, né? Ele é um fantasminha narrador, já vou falar melhor sobre isso. Duas classificações majoritárias, então, narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa. David, como é que eu sei que o narrador é em primeira ou em terceira pessoa? Escreve aqui comigo, escreve aí onde você está, que o narrador em primeira pessoa tem marcas de primeira pessoa. Ou seja, tem eu ou nós. Os pronomes e os verbos desse narrador vão estar com marcas da primeira pessoa. Seja o eu,
ou nós. Então fomos, olhei, avistei uma ave, corri depressa da polícia. Então veja, o narrador em primeira pessoa, ele é personagem, ele compõe o enredo e ele tem marcas gramaticais ali, linguísticas, marcas de primeira pessoa. Os verbos estarão em primeira pessoa. Já se o narrador for em terceira pessoa, nós vamos ter verbos e pronomes na terceira pessoa. Vou diminuir a letra aqui porque senão não vai caber, tá? Eu vou baixar aqui, gente. Vocês já estão me acostumando, né, com as minhas intempéries. Então, ó, marcas e verbos e pronomes em terceira pessoa. Então, vai estar conjugado em ele, ou eles, ou indeterminado. Tá bom? O que é indeterminado? É aquele sujeito que eu não sei quem é. Foram à escola aquele dia. Então, não tem designação de quem seja. Ou verbos em terceira pessoa. Pedro escutou uma voz vindo da janela. Pedro escutou, olha lá, ele escutou. Então, a marcação também linguística, também gramatical, quando o narrador for de terceira pessoa. Vamos voltar aqui para o texto, na marcação de texto, por gentileza, comigo. Narrador em primeira pessoa. Então, característica do narrador quando ele é primeira pessoa. O narrador está dentro da história, grifem. Dentro da história. Ou se expressa como se estivesse dentro da história. Ou seja, ele é personagem daquela história. Tudo bem? Então vou abrir aqui de novo a caixinha de escrever. Nós vamos chamar esse narrador de narrador personagem. Tudo bem? Por que narrador personagem? Porque se ele está na história, ele participa. Então ele é personagem daquele enredo, o qual ele narra. Esse foco está presente em Memorial de Aires, do Machado de Assis. Então veja um trecho aqui, de um dos grandes livros do mestre Machado de Assis, Memorial de Aires. Relendo o que escrevi ontem, descubro que podia ser ainda mais resumido, e principalmente não lhe pôr tantas lágrimas. Ele chorou na hora que ele escreveu, pareceu dando aula, né? Não gosto delas, nem sei se as verti, ou seja, se as lágrimas caíram algum dia, salvo por mama em menino, quando ele mamava. Mas lá vão. Pois vão também essas que aí deixei, e mais figura de Tristão, a que cuidei dar meia dúzia de linhas e levou a maior parte delas. Nada há pior que a gente vadia, ou aposentada, que é a mesma coisa. O tempo cresce e sobra, e se a pessoa pega a escrever, não há papel que baste. Veja aqui o primeiro verbo já marca a primeira pessoa, relendo o que escrevi, descubro. Eu vou ler com o pronome, relendo o que eu escrevi, eu descubro que eu podia ser ainda mais resumido, ok? Então nós temos aqui marcas da primeira pessoa. Ele está falando sobre ele mesmo escrevendo o texto. O narrador participa da história, então ele tem um foco limitado ao momento em que ele, como personagem, está vivendo. Por isso eu chamo de narrador personagem. Agora aqui, o narrador em terceira pessoa. Presta atenção. E esse narrador está fora da história, O narrador se coloca fora da história, observando os eventos à medida que ocorrem. O narrador observador. Então, esse tipo de narrador aqui, ele só vê o fato e vai contando o que ele vê. Ele é limitado. Ou mostrando conhecimento pleno sobre eles. Narrador onisciente. Então, dentro do narrador de terceira pessoa, tem dois tipos. O narrador observador, que é aquele que vê o fato, observa e conta, e tem o narrador onisciente, que é aquele que conhece tudo da história, até mesmo o pensamento das personagens. Veja a manifestação desse foco em A Via Crucis do Corpo, da grande Clarice Lispector. Olha aqui, tomava banho só uma vez por semana, no sábado, para não ver o seu corpo nu, não tirava nem as calcinhas, nem o sutiã. Olha lá, ela tomava banho. David, como é que você sabe que é ela? Porque calcinha. Então, naquela época, eu acho que a personagem era mulher, tá bom? Ela tomava. Tá vendo? Esse narrador está contando a história de outra pessoa. Então, ele é observador ou onisciente.
como ele sabia, né, presta atenção, como ele sabia que ela não queria ver o próprio corpo, ele conhecia sentimentos da personagem, esse narrador é onisciente, tá? No dia em que aconteceu era sábado e não tinha, portanto, trabalho. Acordou muito cedo e tomou chá de jasmim. Depois rezou. Depois saiu para tomar ar. Veja, ela tomou chá, ela rezou, ela saiu para tomar ar. Está em terceira pessoa, um elemento de um narrador que não participa da história, mas que sabe muito porque está ali envolvido com os trechos. Perto do Savoy Hotel, quase foi atropelada. Ela quase foi atropelada. Se isso acontecesse e ela morresse, agora que o pronome veio claramente, né? Marcando a terceira pessoa, teria sido horrível, porque nada lhe aconteceria de noite. Interpretação do texto da apostila. Por estar o narrador ausente da história, sua observação dos acontecimentos ganha isenção. Como ele não tem sentimento ali, porque ele não é alguém que está compartilhando o fato, a gente pode acreditar um pouco mais nele. Nesse exemplo, é possível notar a sua onisciência, claramente, né, gente? Porque ele sabe até porque a personagem não tomava banho, que não era para ver o corpo dela. Porque mostra os motivos íntimos pelos quais a personagem não ficava nua e sugere saber o que acontecerá. Nada lhe aconteceria à noite. Então, esse exemplo desse trecho da Clarice Lispector prova que é um narrador onisciente, porque ele sabe muito mais do que uma pura observação de um narrador observador. Tudo bem? Esses então são os nossos tipos de narrador. Próximo. Vamos lá. Agora, tipo de discurso. Quando a gente for falar em tipos de discurso, nós estamos falando aqui, ó, presta atenção comigo, vem cá. Escrevam aí na frente de tipos de discurso. De tipos de discurso. Ó, forma como as falas das personagens se apresentam no texto. Vou colocar aqui diálogos, ok? Então, quando eu falar de tipos de discurso, eu estou falando em como o autor da obra resolveu colocar naquele texto a presença de falas das personagens. Então, quando alguém vai dizer e o narrador preserva o diálogo, ou seja, a personagem Maria vai falar e ele grafa a mesma palavra, a mesma forma, com travessão, o que a Maria disse, discurso direto. Quando o narrador fala no lugar da personagem, ele diz que alguém disse, né, já viu aquele episódio do Chaves? Ele diz que alguém disse, que o Kiko disse, que o Sr. Madruga disse. É muito bom esse episódio. O Kiko disse que a sua mãe disse para dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que me disseram para... O Kiko disse que não sei o que é o negócio. É tipo isso, um discurso indireto. O Kiko diz que a mãe dele diz que ninguém lembra nada. É mais ou menos isso. Vamos estudar então os tipos de discurso e parar de ver Chaves? Ai, meu Deus, que palhaçada. Ó, discurso direto, vamos lá. O narrador dá voz ao próprio personagem. Então ele preserva a fala da personagem, marcando ali linguisticamente com traços de uma fala direta, tá? Que se expressa com suas palavras, ok? Observe os exemplos extraídos do texto de Guimarães Rosa e também depois do Vinícius de Moraes, ok? Faz mal não, Miguelinho. Mesmo ceguinha mesmo, ela há de me reconhecer. Aí vem a frase, ó, que a pessoa vai dizer. Travessão. Ah, Roxinha, não foi mole não. Seu pai aqui não é muito safo, você hoje ficava sem a sua marmita. Então veja nesse trecho aqui, ó, presta atenção, que a fala da personagem ela é garantida. Ela é transcrita exatamente como ele disse. Tem a marca aqui de travessão. Não precisa ser necessariamente travessão. Pode ser aspas, tá bom? Que também faz parte aí dos tipos de elementos que marcam o discurso direto. Ó, vamos ver o que a apostila vai falar? A vantagem desse discurso é que ele possibilita a expressão mais autêntica, então é como se o personagem tivesse dito exatamente aquilo, porque respeita suas emoções, como ele disse, e lhes confere autonomia para a gente conhecer diretamente como é o nosso personagem. Depois, letra B, discurso indireto. Aqui o narrador fala pela personagem. Ó. O narrador
com suas palavras, grifem, com suas palavras, então a palavra do narrador, e não mais a fala própria da personagem, relata o que o personagem disse. Veja como as falas de Dito e do rapaz ficariam nesse discurso. Então, as mesmas falas de cima e embaixo com outro discurso. Dito disse a Miguelin que não havia importância, porque mesmo ceguinha, ela o reconheceria. Ah lá, ó. Dito disse a Miguelin que. Ah lá, ó. Então não foi mais o Dito que disse, o narrador dizendo pelo Dito. O rapaz exclamou, ah lá, outra vez aqui marcação em terceira pessoa, ó, para a namorada que não tinha sido fácil o que se passou com ele e que, se não fosse muito safo, esperto, né, ela não o encontraria naquele dia. Tudo bem? Aqui no discurso indireto, o narrador disse pelo outro. Olha o que a apostila vai dizer. Torna-se bastante evidente que esse discurso não manteve a mesma expressividade em comparação às falas originais. No discurso direto, a fala de cima, a gente consegue ver o tom que o personagem falou. No segundo, o narrador toma para si e muitas vezes ele não consegue ter a mesma expressividade. Tudo bem, crianças? Se tiver alguma dúvida, a gente educa, tá bom? E o último discurso, ó, discurso indireto livre, que é uma mistura dos dois tipos de discurso passado, ó lá, ó. Discurso indireto livre. É o discurso que não permite identificar se a fala pertence ao narrador ou à personagem. Isso quer dizer que nesse tipo de discurso há uma mistura, há uma junção. Ora o narrador fala, ora a personagem fala, sem discriminar, sem distinguir quem foi que falou. Se foi o narrador, se foi a personagem. Então os discursos se fundem, ó, eles se juntam, tudo bem? Inclusive, ele contribui para um fenômeno linguístico que nós já estudamos lá na apostila número 1, no módulo 2, a polifonia, vozes dentro do texto. Veja um exemplo de Vidas Secas, esse livro tem muito discurso indireto livre, do nosso lindo Guimarães Rosa. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina. Achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Então eu consegui entender que até aqui, tá vendo? Ó, eu vou marcar de rosa para você ver onde para mim é o narrador. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Aqui é o narrador. Aí veja que a próxima frase, ó, que eu vou marcar aqui de bege, parece que é o Fabiano falando, que é o personagem. Coitada da Sinhá Vitória, da mulher dele mesmo, né? Novamente nos descampados, transportando o baú de folhas. Mas Sinhá Vitória está em terceira pessoa, ele não disse coitada da minha mulher. Então veja que os discursos se fundiram. Ora, vou colocar número. Ora o narrador fala, ora o Fabiano fala, o personagem, e isso se funde, parece que é a mesma pessoa dizendo o discurso indireto livre, então permite essa fusão de tipos de voz dentro do texto. Olha o que a apostila vai dizer. O trecho sublinhado, que é o número 2 aqui, tanto pode ser uma continuação do que dizia o narrador, por isso que sim, a Vitória está em terceira pessoa, né? Como também pode ser atribuído ao Fabiano, o personagem, que estaria pensando, refletindo. Para mim é o Fabiano. Essa ideia de que poderia ser um pensamento fica bastante clara quando se percebe a presença do verbo suspirou, ok? Parece que ele vai inserir, né? Mas ele não marca com aspas nem travessão, então não é discurso direto, tá? Precisa ter uma marcação linguística, que aponta para um instante de subjetividade. Todo mundo lembra o que é subjetividade? A gente já trabalhou isso aqui também, vou escrever aqui. Presença de sentimento. Parece que quando ele fala suspirou, o personagem está expondo ali o que ele sentia, né, aproximando a fala do Fabiano, enquanto parece também que é o narrador, uma mistura de discursos, por isso chama indireto livre. Por fim, devido à profunda relação que esse tipo de discurso, o indireto livre, estabelece entre narrador e personagem, ele se converte em importantíssimo recurso em narrativas que promovem uma análise psicológica. É como se o narrador estivesse dentro da cabeça do personagem e eles estivessem falando juntos ao mesmo tempo. Esses são os tipos de discurso.
Próxima página que a gente vai para terminar nossa aula de hoje é na página 48. Nós vamos ver personagens. Quais são os tipos de personagem que nós temos dentro do texto narrativo? Tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos escrever o que é um personagem. Pega aí a caneta e escreve aqui, ó. Pessoas, coisas, seres pelos quais os acontecimentos se desenvolvem. Por que você colocou pessoas, coisas e seres? Porque nem sempre é gente, né? Em fábulas são animais, são coisas. Em contos de fada, o castiçal fala, a maçã fala, a máquina de costura fura o dedo da Cinderela, da Bela Adormecida, sei lá, confunde as princesas. Então, os elementos também podem ser personagens. Esses personagens fazem o fato se transcorrer, né? Fazem a história se desenvolver. Por isso nós chamamos de personagem. E eles vão ser classificados, então, aqui, ó, em, vamos ver como a apostila traz, 6 categorias. Ó, certamente é a categoria mais interessante da narrativa. Por que é mais interessante? Porque é o elemento com o qual o leitor se identifica, né? A gente se identifica com os personagens, né? Nossa, parece que eu sou essa pessoa, eu quero chorar. Funciona como meio para catarse. Catarse a gente já viu também o que é a apropriação, é a sentimentalização da arte, né? A contemplação da arte. Os personagens são classificados de acordo com os papéis que desempenham. Vamos lá, letra A, protagonista. Nem sempre assim de boas atitudes 100%, mas é o herói, elemento central da narrativa, em torno do qual giram os acontecimentos. Então, o personagem principal da história, aquele que desenvolve principalmente os fatos, são protagonistas, tudo bem? Os antagonistas, que a gente conhece por vilões, nem sempre são maus e em muitos momentos tomam do protagonista o papel de mais importante na história. Isso acontece muito, tá? Em termos gerais, é aquele que se opõe ao protagonista. Então, quem for fazer um conflito com o protagonista é o antagonista. Pode ser uma mãe que só não quer que a filha case com aquele homem porque ele é feio. De feiura vocês entendem. Olha só, letra C. Personagens secundários são elementos que compõem o enredo. Ó. São aqueles que estão próximos ao protagonista e, de certa forma, influenciam suas ações. A gente tem o Sancho, né, no Don Quixote, que é amicíssimo, estão caminhando juntos ali. Agora, os personagens também têm perfis, né, de acordo com o tipo de obra e em ações nas quais eles estão inseridos. Ó. Em razões dos perfis dos protagonistas, agora dos protagonistas, então das partes mais importantes, eles são classificados em 3 categorias. Então, pensando aqui na letra A, ó, protagonista, existem 3 tipos de personagens principais. Letra A, o clássico. Ai, quem é o clássico? O herói. Aquele que realiza grandes feitos, o Hércules, e cuja constituição física e ou moral extrapola o senso comum. Os príncipes, princesas são os melhores representantes desse tipo de herói. Os chatos, né? Podemos dizer que eles são a personificação dos valores ideais da sociedade em quem vive. Puro, não traz pessoa, não empurra as pessoas, não mata as pessoas, não odeia as pessoas. Ai, ajuda os outros, sofre porque o outro sofre, né? Por isso, o herói clássico da cultura ocidental incorporará atributos bastante díspares da oriental, por exemplo. Aqui nós temos, então, o clássico do ocidente, o homem apaixonado. Quem já assistiu muitos filmes aí sabe desses chatos que eu tô falando, né? O Homem-Aranha, chatíssimo. Ai, beija a mulher de ponta cabeça. Nunca vi gente mais chata do que ele. Mas tem outras pessoas chatas. Quer assistir coisa chata? Assiste Grey's Anatomy. Ó, alguém vai me matar depois dessa brincadeira, viu? Ó, existe o anti-herói, e é desse que eu gosto. Vou subir minha câmera que eu tô mais próximo agora. Dá licença. É desse que eu gosto. Sabe por quê? Porque nós somos anti-heróis. Nós não somos pessoas completamente boas. E nem somos pessoas completamente más. Nós estamos ali vivendo a bondade e a maldade, depende do dia. Tem dia que eu tô bom, tem dia que eu não tô bom, né? Olha só. O anti-herói é aquele que subverte a perfeição do herói clássico. Então ele não tem tantas boas atitudes assim, embora ele não seja vilão. A fim de desconstruir os ideais propostos pela sociedade. O Brás Cubas é anti-herói dentro do Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, porque ele tem atitudes péssimas. Em Os Simpsons, o Homer constitui exemplo perfeito do anti-herói. O Homer só faz M. Ele é anti-herói, mas é protagonista.
porque adota atitudes totalmente opostas àquelas que se espera de um típico bom pai de família. Ele é completamente pirado, né? E tem o herói moderno, que é muito louco, problemático. Também mostra um pouco como a gente é na realidade. Aquele que experimenta situações comuns, como a traição, falta de dinheiro, dilemas morais e éticos. Ai, ó, um filme para vocês assistirem que tem a Luísa do Primo Basílio. A literatura vocês não gostam, mas aprende a gostar, é tão gostoso de assistir. No YouTube tem o Primo Basílio. A Luísa é a protagonista da história, junto com o Basílio e com o marido Jorge. O Basílio é um primo dela da infância. E eles namoraram quando crianças, né, adolescentes, mas não ficaram juntos. Não deu certo porque o Basílio já era meio assim loucão, né? Ele é o antagonista da história. E a Luísa casou com o Jorge, é super apaixonada, donzela do lar, sabe? Mulherzinha do lar. Essas mulheres aí, de família tradicional, prestativa, culta, trabalhadeira, sabe assim, madame, chata, reclamona, esse tipo aí. O Jorge viaja, o Basílio aparece. Gente, de repente surge um fogo nessa mulher e ela começa a ter relação com o Basílio. Assiste lá. Ela é uma heroína moderna. Ela experimentou a traição, não quis mais. Aí ficou louca da vida. É, que pode ser como qualquer um de nós, por isso que ele é herói moderno, né? Ele é um tipo, na verdade, um protagonista moderno. Na canção narrativa Terezinha, a protagonista se enquadra neste modelo de protagonista, pois encara a difícil tarefa de encontrar um homem que a valorize e a trate com respeito. Vamos ver a Terezinha de Jesus? Tá lá na página 45, ó. Terezinha. O primeiro me chegou como quem veio florista. Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha. Me mostrou seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou os... Desculpa, eu não aguento. Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas me negava nada e assustada eu disse não. Então aqui na Terezinha, ela é essa pessoa que não consegue encontrar o verdadeiro amor, né? Ela fica vagando entre homens de péssimas estirpes. Tudo bem, gente? Precisamos encerrar nossa aula porque acabou mais uma aula, né? Daqui a pouco eu volto pro primeiro pro primeiro 2 eu volto na sexta-feira. Tá bom? O que falta pra gente ver? Vamos ver? Nós estamos aqui no tempo, no espaço. Tudo bem? E aí depois a gente vai fazer exercícios para terminar o gênero narrativo. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Eu volto então na próxima aula com muito mais literatura. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais.